Que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração, amém? Que bom estarmos juntos, mais um domingo. Gratos pelo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E podendo estar aqui conversando, falando um pouco mais sobre Ele. Falando sobre aquilo que Ele fez, sobre aquilo que Ele vai fazer e aquilo que Ele quer transformar a sua vida, amém? Então, texto na palavra de Deus que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. De novo ele diz ali, planos de fazê-los prosperar e não lhes de causar dano. Planos de dar-lhes um futuro e esperança. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã, onde nós estamos aqui juntos para falar da Tua palavra, falar do Teu nome, para que o Senhor possa moldar as nossas vidas, os nossos corações, mudar aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, pedimos que o Senhor venha mudar a nossa vida, mudar aquilo que precisa ser transformado, para que nós possamos ser a imagem de Cristo Jesus nessa terra, para que nós possamos representar o Senhor, a Sua vontade, os seus desejos, a sua missão neste lugar, que é de anunciar a palavra do Evangelho, anunciar a obra da graça, anunciar a obra da cruz, que veio perdoar os pecados, que veio mostrar o amor, que veio trazer a redenção, para que eu e você pudéssemos ser filhos de Deus, para que nós possamos ser perdoados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu te peço nesta manhã, Espírito Santo. Ainda mais, continua falando aos nossos corações, que eu te agradeço. Amém. Amém? Os planos de Deus são bons para você. Os planos de Deus são planos para nos trazer esperança, são planos para nos dar um futuro. Muitas vezes a gente olha para esses planos, para essas situações, para esses momentos, e pensamos que pode parecer ao contrário. Às vezes as lutas se abatem aos nossos corações e imaginamos que o mundo está contra nós. Imaginamos que as coisas, as estrelas, as coisas estão se reunindo para fazer com que para fazer com que você não prospere, para fazer com que você não avance. Mas a palavra de Deus nos anuncia que os planos que Ele tem para mim e para você são planos muito maiores. Ele diz que são planos de fazer prosperar, são planos para não lhe causar dano, são planos para que você tenha esperança e um futuro. Amém? Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Josué, o livro de Josué capítulo 1. O livro de Josué é um livro de conquista, o livro de Josué é um livro de batalhas, o livro de Josué é um livro de revolução, o livro de Josué é um livro histórico que conta a história onde Moisés havia morrido e Josué estava assumindo a nação de Israel com uma missão de conquistar uma terra na qual o antigo líder não havia conseguido conquistar por causa do pecado da nação. Aquele líder havia, através daquilo que Deus tinha colocado na vida dele, teria que fazer o impossível acontecer. Naqueles onde a nação que havia sido libertada do Egito, tinha andado pelo deserto, a nação que tinha visto fogo, visto maná, a nação que tinha visto a presença de Deus se manifestar, deveria entrar numa nova terra e conquistar ela. E é um texto que eu gosto muito ali, nesse Josué capítulo 1, que diz: aonde pisar a planta dos seus pés será teu. E é um texto que eu e você gostamos de usar muito, ou pelo menos eu gosto de usar muito. Onde eu pisar a planta dos meus pés será meu. Só que como Josué, talvez nós não soubéssemos o tamanho daquilo que nós estivéssemos fazendo. Talvez como Josué, você tinha uma ideia do que seria dizer: aonde pisar a planta dos meus pés será meu. Mas às vezes a gente faz algumas coisas e a gente não sabe aquilo que está fazendo. Cutucando a onça com vara curta, fazendo a pergunta errada, ou respondendo da maneira errada. Para os homens é aquela pergunta que é quando a esposa pergunta: mas eu estou gordinha? Pergunta difícil, com a resposta mais complicada. Às vezes o silêncio vence.
Mas às vezes o silêncio também responde, e dá na mesma. Às vezes nós não estamos preparados para a situação que está se levantando à nossa frente. Mas algumas características nesse texto que eu gostaria de dizer para mim e para você, que se nós nos prepararmos, se estivermos com isso em nossa mente, em nossos corações, será muito mais fácil nós podermos declarar essas mesmas palavras, de aonde pisarmos a planta dos nossos pés, será nosso. Leia comigo lá, vamos lá, em 1 Josué capítulo 1, do verso 1 ao 9, ele diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande. No oeste, ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob o juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? A palavra de Deus nos diz que Josué foi um conquistador. Josué foi um homem que, junto com o seu exército, foi o cara que matou a maior quantidade de gigantes daquela época. Onde ele se encontrava com um exército que não era treinado, não era preparado para a guerra, mas eles começam a adentrar numa terra onde o povo gostava de luta, gostava de guerrear, era um povo que era experimentado nas artes da guerra, e eles adentram naquele lugar, eles adentram naquela nação, com uma nação chegando com uma promessa de mais de 40 anos, de mais de 80, 120, lá em Abraão, dizendo que aquela terra seria da descendência deles. E ele diz para Josué: Josué, seja forte e corajoso, aonde pisar a planta dos seus pés será teu, vai e conquiste, não desanime. Não sou eu que estou dizendo, vá, conquiste. A história de Josué é uma história de conquista. Mas para que eu e você também possamos nos espelhar na vida de Josué e sermos conquistadores das nossas vidas, nós precisamos saber quem nós somos. Qual é a sua identidade? Quem é você? Quem é o Rodrigo? Quem é o Lael? Quem é o Rafael? Para que você seja um conquistador como Josué, que eu espero que você deseje ser, uma pessoa que desbrave, conquista aquilo que o Senhor está colocando na sua mão, é necessário que você saiba quem você é. E para que você saiba quem você é necessário que Deus trabalhe na sua identidade. Deus precisa trabalhar em quem nós somos. Eu gosto do livro de Jó, porque o livro de Jó começa lá falando sobre Deus e o diabo conversando ali, e Deus ali fala: você viu meu servo Jó, homem justo, reto, e que se desvia do mal? E aí o diabo fala: mas ele é isso, porque o Senhor está abençoando a vida dele.
tira a mão dele, que aí ele vai balançar, ele vai tubitear, ele vai vacilar. Mas o texto começa com Deus dizendo: Jó é um homem justo, reto e que se desvia do mal. Mas a hora que as situações começam a chegar na vida de Jó, ele, mas que eu sou, mas eu vou, não, e ai meu Deus, e começa a perder os filhos, começa a perder os bens, começa coisa, a esposa amaldiçoa esse Deus, ele, não, eu não vou. Deus sabia quem Jó era, mas Jó não sabia quem ele era. Deus já sabe quem é você, Deus conhece a sua história, Deus sabe e te planejou desde o princípio do ventre da sua mãe, Ele sabe quem você é, mas eu e você muitas vezes quando olhamos para o espelho, não sabemos quem somos. É como se fosse aquele retrato falado que a polícia faz nos filmes, a gente fica, meu Deus, eu pensando lá, como que a pessoa lembra o rosto dela? E ali em 2 segundos tomou um assalto, não, descreve como que é o rosto do assaltante. Eu não, se mandar eu desenhar o meu rosto, eu não vou saber desenhar, e eu me olho no espelho todo dia. Quem somos nós? Deus sabe quem nós somos, mas quando eu e você nos olhamos nos espelhos, quando nós olhamos para a nossa imagem ou para aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, muitas vezes nós não nos reconhecemos. Mas para que eu e você sejamos conquistadores, é necessário que Deus trabalhe na minha e na sua identidade, para que eu e você possamos nos reconhecer como filhos de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus chegou diante de Simão, lá de Simão Pedro, e ele fala: Simão, você é forte. E aí Simão, não, eu sou forte porque Jesus disse que eu sou forte. Aí chega lá diante, lá na madrugada, você é discípulo daquele Jesus? Eu não sou. Eu não, nem conheço aquele lá. Quem que é aquele lá? Chegou, não, mas é você, não, eu vi você no meio da multidão. Eu no meio da multidão, eu tenho mais o que fazer nessa vida. E Pedrão, Simão Pedro, que Jesus trocou o nome, a pessoa na qual Jesus falou, você é um homem forte, você é a rocha, aquele na qual a igreja vai poder ser sustentada. E pergunta, mas você é discípulo dele? Não, eu não sou. 3 vezes ali Pedro nega Jesus, e Jesus olha para ele, antes disso, sabendo que ele iria negar, lá para trás, quando ele encontrou, ele diz, Pedro, você é forte. Jesus sabe quem Pedro é, mas Pedro não sabe quem ele é. E Jesus anda com Pedro e caminha com Pedro, começa a ensinar Pedro, e aquele Pedro que era sanguinário começa a ficar mais calmo, e você encontra na Bíblia, lá depois que Jesus morreu, ressuscitou, e fala com ele, apacenta minhas ovelhas, ama as minhas ovelhas, cuida delas, lá na frente você encontra um Pedro, que a igreja está pegando fogo, a galera lá da Grécia quer matar o povo em Israel, Israel quer matar o povo da Grécia, por divisão, ele briga na Bíblia, e Pedro, calma gente, Vamos orar ao Senhor para ver o que a gente tem que fazer? Um Pedro completamente mudado pelo poder de Deus. Um Pedro que sabe qual é a sua identidade, um Pedro que sabe quem ele é. E quando nós estamos falando sobre identidade, nós estamos falando sobre resiliência nas coisas que nós estamos fazendo. Resiliência é o quanto de pressão você pode aguentar na sua vida. Como ouro que precisa ser aplicado o fogo para que todas as impurezas saiam. A resiliência sobre a nossa identidade é quantas coisas você consegue aguentar e ainda assim provar a você mesmo quem você é. Eu oro para Deus, olho para pelos cristãos perseguidos do mundo e falo, eu não sei se eu teria tanta fé como aqueles homens.
A gente ouve histórias lá de containers cheios de cristãos perseguidos, botam no sol do deserto e deixam lá, não, nega a Deus que eu te dou água, nega a Deus que você pode sair daí. E eu olho para aquelas provas aonde aquelas pessoas estão passando sobre uma resiliência, na qual eu olho e já, não sei. Sei não. Não é nem como Pedro, a pessoa você é discípulo. Não. Identidade fala sobre as pressões que o mundo coloca sobre você, e você permanece o mesmo. A gente sabe que uma das pressões que o mundo coloca nos nossos jovens se chama faculdade, universidade. Por quê? Porque nesse lugar as pessoas são colocadas à prova naquilo que eles acreditam, naquilo que eles manifestam, naquilo que eles anunciam em ter a sua fé. Mas não é somente na faculdade que nós somos colocados à prova quando somos jovens. Somos colocados à prova no nosso emprego, na nossa casa, na nossa família, aonde nós estivermos. O mundo coloca pressão na minha e na sua vida para saber qual é a sua identidade. Diante de um problema, qual é a sua resposta? Qual é a maneira que você olha para a dificuldade, para a adversidade? Demonstra qual é a nossa identidade. Israel se deparou diante de um gigante e falou ali diante de Golias: quem poderá vencer esse gigante? Davi, um menino de 12, 13, 14 anos, olha para o gigante e fala: o Senhor dos exércitos está comigo. Identidade fala sobre quanta pressão você resiste, sobre quanta pressão precisa ser aplicada sobre mim e para você, nas situações da vida, para dizer verdadeiramente para mim e para você, diante do espelho, quem nós somos. Tem pessoas que com um chute na cama do dedinho, já desiste. Levanta de manhã, no dia anterior, não, hoje vai ser um dia bom, Deus vai estar comigo, Deus vai me ajudar, e Deus vai cuidar da minha vida. Levanta empolgado, e esquece da quina da cama, e a hora que bate o dedinho, o dia já foi embora. O resto do dia o cara passa com um dia horrível. E há pessoas que mesmo quando batem o dedinho e dói do mesmo jeito, elas permanecem com um dia tranquilo, porque aquilo não define a vida dele. Qual tem sido a sua identidade diante das coisas que têm acontecido na sua vida? Qual tem sido a sua resposta àquilo que está acontecendo no seu dia a dia? O dia está bom até o chefe chamar você para uma reunião? O dia está bom até a sua esposa falar com você aquela frase: precisamos conversar. Aí o dia acabou? Para a mãe ali, a hora que o telefone liga: alô, eu sou a diretora da escola. O dia acaba. Minha mãe, como professora, e a maioria das vezes ela trabalhava na escola que eu estudava, minha mãe falava que a diretora não me ligue, Hanan. Porque senão a hora que a gente chegar em casa, você vai despertar a fera que há dentro de mim. E o meu maior medo sempre foi a diretora ligar para minha mãe. Numa certa situação que aconteceu na escola lá, a diretora falou para mim: Lael, lá na escola chamava de Lael, eu vou ligar para sua mãe. E a hora que eu ligar para sua mãe, eu vou chamar ela, vir aqui e ela vai ficar brava, eu conheço a sua mãe. Ô diretora, eu posso ir no banheiro? Preciso ir no banheiro. Ela, pode. Dei uma saidinha na porta, peguei o telefone. Alô, mãe, a diretora está querendo ligar para você.
Ela sempre falava, se a diretora acontecer alguma situação, e eu ficar sabendo pelos outros, Yohanan. Então eu sabia, primeiro, a diretora está ligando, já está ferrado. E ainda a diretora contar para minha mãe que ela tem que vir para a escola, antes de eu falar, no cantinho do banheiro, alô mãe, a diretora está querendo ligar para você, porque eu fiz isso, aquilo, tal, não sei o quê. Tá. Voltei para a salinha, diretora, minha mãe. As duas se resolveram o telefone lá, tomei a minha suspensão básica de vida, mas no meu coração, não foi a diretora que ligou para minha mãe, eu contei antes. Porque eu não tinha medo da diretora nem da suspensão, eu tinha medo da minha mãe. Minha mãe que era o perigo. Na minha identidade, diante de todas as situações, a diretora falando, não, você vai tomar suspensão, vai ser expulso, eu vou chamar a polícia dentro de mim. A minha mãe, meu Deus do céu, polícia, tá tranquilo, expulsão, vem no peito que a gente segura. Minha mãe, não dá. A hora que a diretora falou, eu vou ligar para sua mãe, eu falei, estou morto. Agora já era, na minha identidade, lá dentro, bateu um pouquinho de pressão do mundo. Eu não estava com medo do mundo, estava com medo da minha mãe. Quando as situações estão colocando ao nosso redor e começam a colocar pressão, a nossa identidade começa a aflorar. Qual tem sido a sua resposta às situações que o mundo tem colocado você? Josué foi colocado com uma pressão de mais de 1 milhão de pessoas, dizendo, ele é o líder que vai levar vocês para a terra prometida, e na qual eu tenho ungido para fazer a minha vontade e fazer vocês vencerem sobre o inimigo. Josué, diante daquela situação, Deus fala para ele antes, Josué, seja forte e corajoso. Ele diz de novo, Josué, olha quem está dizendo, não é o seu vizinho, sou eu, o Deus Todo-Poderoso diz, seja forte e corajoso. Jó, diante de todas as situações que passou na sua vida, no final ele diz, eu conheci a Deus por ouvir falar, mas agora eu conheço a Deus verdadeiramente. Deus já sabia que Jó ia passar por todas aquelas situações, e ia dar certo, porque ele sabia a identidade de Jó, mas Jó não sabia quem ele era diante das situações que estavam acontecendo. E diante dos cristãos perseguidos, eu olho para aquilo e falo, Deus, não me deixa passar, porque eu vou vacilar. E na mesma oração eu falo, mas se um dia eu tiver que passar, me ajuda, porque eu quero resistir. Eu não sei aquilo que tem passado na sua vida, na sua história, as lutas que estão se levantando. Eu oro a Deus que todas elas você possa passar, você possa resistir, ou que nem possa acontecer na sua vida. Mas se um Golias se levantar na sua vida, saiba que há um Deus Todo-Poderoso do seu lado, para fazer você vencer esse gigante. Independente do tamanho, independente de quão forte, independente de quão estrondoso, o Senhor dos Exércitos é quem está com você. Seja forte e seja corajoso. A segunda coisa que a palavra de Deus identifica ali Josué como um conquistador, primeiro a identidade, a segunda é a consagração. Lá no verso 8 ele diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. A palavra de Deus não está dizendo para Josué ler a palavra de Deus e simplesmente ler, mas a palavra de Deus está dizendo, medite sobre esta palavra. E aí é onde eu e você, cristãos, homens fervorosos e que creem em Deus Todo-Poderoso, vacilamos. A gente, a grande maioria, a gente tem uma dificuldade de ler. E quando a gente lê, a gente não entende. Só que aí, quando a gente não entende, a gente desiste.
Mas a palavra de Deus diz que a gente precisa ler e meditar na sua palavra. Por que que é meditar na palavra de Deus? Porque se fosse somente ler a palavra, muitos homens na terra leram a palavra de Deus. Mas uma palavra sem o Espírito Santo, ela é morta. A palavra de Deus diz que você precisa meditar. O que é meditar? É você questionar o texto, o que isso pode mudar a minha vida, o que isso muda a minha história, como isso se aplica na minha vida. É você trazer essa palavra no dia a dia. Não é só você pegar a leitura bíblica que a igreja coloca, e não, vou ler os 3 capítulos, ponto final. Mas é quando você se coloca diante daquele gigante que se levanta no meio do dia, você ter na sua mente aquela palavra que você leu. Quando as provações se levantam no seu dia a dia, quando o inimigo se levanta contra você, quando algo acontece na sua história, é necessário que na sua mente esteja a palavra de Deus. Israel chegou diante de um exército na frente deles, e eles não tinham medo do exército, mas a hora que o gigante se colocou na frente, eles tiveram medo. Eles não vacilaram contra o povo dos filisteus, porque na guerra lá, 100 mil contra 100 mil, Israel vencia, prosperava. Mas na hora que se levantou um gigante, uma situação nova, algo na qual eles não estavam preparados para alcançar, a mente dele se esqueceu de Deus. É aquele momento onde você e a sua esposa estão ali brigando, quebrando pau e saindo faísca para todo lado, você pega e fala: eu preciso ter a paz do Senhor. Eu não sei em quantas brigas você já participou de discussão, não físicas, mas discussão ali, verbal, e tá aflorado, tal, não sei o quê. Eu já participei de algumas, sobre algumas coisas na escola, bravo, irritado, não sei o quê, vai, e querendo dar uma voadora na pessoa, e dentro de mim, eu já nem estava mais comigo, eu já estava aflorado, já bufando, e parecendo que estava numa corrida, uma maratona de 100 metros. E aí você pega desesperado, sem opção, e a única opção agora, porque eu estou perdendo na briga, é vou dar o soco. O soco resolve, a gente vai para a mão e vou tentar na mão. Porque na voz não deu, vamos na mão. Aí você para um pouquinho, pensa, acalma o coração. E acredita que acontece um milagre de Deus, que a solução começa a aparecer na sua frente. Porque você acalmou o seu coração. A paz de Deus começou a reinar na onde as trevas pareciam estar conquistando. E o milagre de Deus acontece. Porque Deus reina sobre a paz. Quando nós estamos numa situação onde não há resposta, onde você não consegue dar a resposta, você começa a entrar em desespero, você começa a entrar em desequilíbrio, a resposta está ali. É necessário que você tenha calma no seu coração. Quantas vezes eu e o Hanan, eu gosto de surfar, eu vou lá no fundo do mar e pego aquelas ondas, e aquele negócio, o mar vem, o mar puxa, o mar leva, o mar não sei o quê. Um certo dia eu entrei no mar lá, e o mar estava revoltado pra caramba, eu remando contra, e quem já foi na praia sabe os bombeirozinhos, sabe, né, bombeiro? Eu já tinha ido 7 bombeiros para a esquerda, e fui embora, e estava chegando perto da pedra, daqui a pouco veio uma onda, pum, cadê a prancha? Abriu a prancha, soltou do meu braço, a prancha foi embora, e eu só com o pé de prato olhando a onda, bum! E eu levantava assim, bum, e o desespero, bum, não preciso de ar, na hora que eu chegava em cima, olhava para a onda, não nem respirava, já afundava de novo. No meio do caminho, eu já não sabia mais para onde era para cima, porque você já não sabe mais onde está o sol, já estava remando para baixo, porque eu olhei e bati na areia, então é para o outro lado. A hora que eu cheguei lá em cima, desesperado, sem ar, respirei.
Eu preciso me acalmar, senão eu vou me matar. Vem na minha mente, claro, se acalma, senão você vai se matar. A hora que eu respirei, eu peguei e travei, preciso me acalmar. A onda veio, aí levantei e pensei, eu preciso remar para a beira. Gente, peguei, olhei para lá, mar, olhei para cá, terra, eu preciso nadar para lá. Óbvio. Mas na hora que eu estava desesperado lá debaixo da água, não sabendo onde que era para cima, onde que era para baixo, meu coração estava desesperado, eu não sabia dar a resposta aonde era a beira. Foi ontem eu vi um vídeo, uma menina se afogando no mar, porque o mar estava muito bravo, e bate braço, e bate, e se rebate, não sei o que, o bombeiro chega assim, vem do lado dela e continua, vem não sei o que, pegou ela, colocou de pé. Estava com tamanho para ficar de pé, mas a bichinha ergueu as pernas e achou que estava no fundo, morrendo afogada, por causa do desespero. Nossa identidade demonstra as nossas respostas diante das situações. E nós precisamos meditar na palavra de Deus, porque a nossa resposta precisa ser segundo a palavra de Deus. Se o gigante se coloca na sua frente e você responde, não, mas eu venço, vamos para a mão, não dá certo. Porque a palavra de Deus diz que é Deus que vence as batalhas por nós. Davizinho de 12, 14 anos não ia vencer um gigante preparado e treinado com quase 3 metros de altura numa batalha. E nem uma pedrinha que fosse tacando na cabeça dele faria vencer. Um milagre aconteceu na qual o gigante caiu por terra. E a palavra de Deus diz ali que enquanto o gigante estava caído por terra, Davi não ficou esperando o gigante se levantar depois da pedrada. A palavra de Deus diz que ele pegou a espada e pá! Agora não levanta mais. Meditar na palavra é responder às situações que têm sido colocadas ao nosso redor com a palavra de Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecer a palavra de Deus. Porque quando as situações acontecem na minha e na sua vida, eu tenho uma resposta pronta para a situação, mas Deus tem outra. Quando eu estou no meio do mar, desesperado, quase afogando, quase me matando, Deus fala, tenha paz. Josué, diante dos gigantes da época dele, diante daqueles homens gigantes, diante de todas aquelas nações, diante de todos aqueles exércitos, Jesus olha para ele e fala, Deus olha para ele e fala, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, não tenha medo, não se desvie da minha palavra, não se desvie da minha lei, porque eu estou com vocês, seja forte e corajoso. Chega em Jericó, o que ele tem que fazer para ganhar a batalha? Nada. Os muros caem, eles entram, o que ele tem que fazer? Seguir a voz de Deus. Segunda cidade, vamos lá, é só a gente andar em volta. Deus, não. Agora vocês vão fazer isso. E o povo, não, é só andar em volta que a gente ganha. Não, calma lá, galera, Deus falou que é isso. Agora vamos. Eles venceram a batalha. Na terceira cidade, não, agora a gente já entendeu. Então é uma vez a gente anda em volta, na outra a gente faz aquilo. Não. Agora você precisa fazer isso. É necessário que eu e você consagremos a nossa vida em buscar a palavra de Deus para as nossas vidas. Você precisa todo dia levantar e responder à vida, responder às dificuldades, responder aos problemas que estão se levantando na sua vida com a palavra viva de Deus.
Não é a mensagem do domingo que vai fazer você vencer a segunda, a terça, a quarta, a quinta, talvez ali meio-dia, a hora que você for na casa da sogra. É necessário que você tenha viva a palavra de Deus no seu coração. Quantas vezes eu desesperado, sem saber o que fazer, tudo o que eu precisava fazer era esperar Deus responder. Mas não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e Deus, tenha calma. Eu querendo, né, a gente brinca, tem a porta A e a B, e se Deus fechar a porta, fechou, mas se Deus abrir, ninguém pode fechar, e eu querendo arrebentar todas as portas, porque eu queria dar uma resposta imediata. E Deus, tenha calma. Qual tem sido a sua resposta para aquilo que tem sido colocado na sua vida? Provérbios capítulo 16, verso 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você está fazendo. Em Tiago capítulo 1, do verso 23 ao 25, diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e preserva na prática dessa lei, não se esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Diante das situações do seu dia a dia, é necessário que você consagre ela ao Senhor como? Quando o gigante se levanta, você lembre da palavra de Deus e declare a palavra de Deus. Anuncie a palavra de Deus. Quando eu estava em Curitiba, trabalhando com uma galera que estava ali, né? Tinha sido usado algumas drogas, algumas coisas, a gente falava para ele: quando você sentir vontade de usar de novo, declare a palavra de Deus. Porque não há poder maior do que a palavra de Deus. Ah, mas eu sinto vontade e é algo que supera as minhas forças. Vai superar mesmo, é dependência química. A gente olhava para ele e falava: você precisa declarar a palavra de Deus de liberdade sobre a sua vida contra essa situação. Eu e a Nara temos um amigo que lá dos Estados Unidos, que ele teve esclerose múltipla no corpo, traduzindo, deteriora tudo. Nada sobra, nervo, músculo, tudo começa a enrugar, travar, juntar aí o Eric. E Deus falou para ele assim: declare a palavra de vida, saúde, cura sobre a sua vida. E ele conta que ele começou a pegar na Bíblia e ler a Bíblia para achar todas as palavras que declaravam cura. Palavras que declaravam transformação, palavras que declaravam a libertação. E toda vez que acontecia alguma coisa no corpo dele, que mostrava para ele que ele estava doente, ele: o Senhor é aquele que me cura. Aí ele ia fazer alguma outra coisa, outro versículo bíblico: cura, cura, cura. E um cara que estava andando, foi para a cadeira de roda, precisava do amigo para dar banho, teve que mudar toda a casa para mudar a vida, as coisas que ele fazia. Hoje, está lá pelo poder de Deus, curado, transformado, e todas as vezes que ele volta a sentir alguma coisa, porque ele ainda tem a doença, segundo a ciência, ele declara cura sobre a vida dele. Eu morei lá com ele por 3 meses, e todas as vezes que ele ia fazer alguma coisa, você via que ele ia fazer alguma coisa, parecia que travava. Ele começava. Eric, o que você está falando? Não, versículo bíblico de cura.
Versículo bíblico de libertação. Versículo bíblico sobre Deus levou sobre si todas as doenças. E eu estou curado. Todas as vezes que ele ia andar, você conseguia ver na perna dele que ele tinha alguma coisinha diferente no andar. Todas as vezes que eu olhava para ele, mas o que você está falando aí? Não, estou citando um versículo bíblico. Um cara na qual o corpo dele está lutando contra ele. E ele, a palavra de Deus reina sobre a minha vida. A nossa identidade revela quem nós somos. A nossa consagração mostra aquilo que nós temos alimentado a nossa vida e aquilo que temos colocado no nosso coração. E quando nós andamos sobre essas verdades, a palavra de Deus diz que então nós iremos viver o propósito de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque o propósito e a promessa de Deus na nossa vida precisam andar lado a lado. A promessa é, a terra prometida está ali. E aí Deus diz, vá, pise, coloque a planta dos seus pés e será teu. E eu gosto desse texto, porque parece que eu vou entrar dentro de um carro, esse carro vai ser meu, que eu estou pisando a planta dos meus pés aqui. Oh, aleluia, carro meu, glória a Deus, aleluia. E a gente se esquece o quanto de batalha Josué teve para conquistar a terra. A terra era dele, mas vai e conquiste. O carro pode ser teu, vá, trabalhe, junte dinheiro e compre. E a gente acha que magicamente, pisando na planta dos nossos pés, vai vir o cara da concessionária, senti no meu coração de te dar o carro. E o outro irmão que está do teu lado, fazendo test drive, pisando também, vai fazer o quê? Um vai roubar do outro? É um carro só. Deus diz, Josué, a promessa é que essa terra é descendência sua, é de você. E aí ele diz, seja forte e corajoso, porque a luta vai ser grande, mas eu estou com você. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nós precisamos ter a nossa identidade revelada para o Senhor, para que eu e você saibamos quem nós somos. Nós precisamos consagrar a vida do Senhor, porque a nossa resposta para as situações precisam ser a palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus é lançada sobre a minha e sua vida, o propósito de Deus, a promessa de Deus começa a agir na minha e na sua vida, porque o Senhor Deus é aquele que está com você, não é porque deu certo, não é porque você fez tudo certo ou errado, mas é porque Deus está com você, e a palavra dele é verdade na sua vida. Hebreus capítulo 10, 38 e 39 diz, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos aqueles que retrocedem e são destruídos, mas somos aqueles que creem e somos salvos. Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro para a sua vida. Nós precisamos, como Josué, além de saber que aonde nós pisarmos a planta do nosso pé será nosso, nós precisamos saber quem nós somos. Precisamos consagrar a minha e a sua vida, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida onde você está. Diante do seu chefe, diante da sua casa, diante das batalhas que levantem na sua vida, talvez o gigante vá levantar amanhã, e ele vai levantar, mas saiba que o Senhor está com você. O Senhor está ao seu lado. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu fiz uma pergunta para minha mãe, um pouco difícil, porque criança faz pergunta difícil.
Minha mãe conta que eu cheguei para ela e falei: mãe, Jesus tem poder, não tem? Ela: tem. Jesus cura os enfermos? Cura. E eu: mãe, por que você usa óculos ainda? Você já orou para Deus curar você? Perguntas difíceis. E eu e o Hanan tenho diabetes. Eu já orei para Deus curar milhões de vezes. E já me perguntei a mesma pergunta que eu fiz para minha mãe: Deus, eu creio. Eu sei que o Senhor tem poder. Eu sei que o Senhor pode curar e transformar a minha vida. E quantas vezes eu já não peguei diante do espelho, cansado da diabetes, furar o dedo, controlar a comida, controlar carboidrato, proteína, controlar tudo. E que controle, meu Deus do céu, e que controle você tem na sua vida quando você vai na pizzaria? Eu não tenho muito controle não, mas a gente tenta lá aplicar a insulina certinho. Mas no final dos 6 meses, eu tenho um exame lá que mostra como foi meus últimos 6 meses, e aquilo dá um tiro no meu pé toda vez que eu olho. E pior que isso, é olhar para a médica fala assim: você sabe que você errou, né? Eu sei. Você sabe que você pode melhorar, né? Sei. O que você precisa fazer melhorar? Eu preciso mudar. E eu com a minha médica é bem sincera assim: você vai mudar? Eu falei: não sei. Eu chego diante do espelho e falo: Deus, cura minha diabetes, que eu quero parar com esse negócio. E se ele não curar? Você vai parar de acreditar? Você vai parar de crer? Semana passada eu vi um testemunho de uma pastora que pegou uma doença incurável, estava à beira de morrer, e ela foi pregar lá em Manaus, e tinha um outro pastor lá em Manaus que estava com câncer terminal. E aí você acha que está ruim a sua vida, mas você encontra um cara que está pior que você, e ela olhou assim: eu acho que eu não vou porque eu estou ruim. Aí quando ela chegou lá e viu o cara que ia pregar, estava numa maca fazendo quimioterapia, no meio da pregação, ela olhou assim, e a história conta lá que ela pegou e falou assim: não, eu preciso declarar a cura. E fala que ela foi lá e declarou cura no nome do Senhor Jesus: cura essa vida e transforma a sua vida. E olhou para ele e falou: seja curado, você acredita? Acredito. E glória a Deus, aleluia. Ela saiu, ela ia cantar naquele dia, cantou, fez o louvor, tal, não sei o quê, pá, foi. A hora que ela foi sair, quem que subiu para fazer a pregação? O cara. Subiu para pregar a palavra de Deus. E se a gente olhar ali num ponto de quem está mais perto da morte, o cara está muito mais perto. Falei assim: vixe, difícil. Mas quando a gente olha uma pessoa numa situação pior que a gente fala: nossa, eu estou tão bem, né? Nossa, olha como a vida está boa, está tranquila. Deus é conosco. Deus me fortalece, dá até uma ajuvelecida ali, dá uma vingada, né? Aí a história diz que depois ela saiu, foi embora, chegou na casa dela, começou a fazer uns exames, porque ela foi curada. E olha no médico, faz os exames, mas não tem como você ser curada. Mas olha aqui, médico, eu estou curada. Faz exame, tal, não sei o quê, cadê a doença? Uma doença rara, extremamente rara. Curada. Passa um tempo, eu chego uma cartinha para ela, uma ligação. Chega uma ligação, um WhatsApp, sei lá, mensagem. Você lembra de mim, tal, a gente pregou junto lá num congresso em Amazonas, tal, não sei o quê. Eu sou o pastor e eu gostaria de mandar um negocinho para você. Olha isso. Exame, laudo do câncer inexistente. E aí eu olho para mim, quantas vezes eu já olhei para Deus curar minha diabetes, e minha resposta é: tanto faz. O que eu tenho que fazer é orar para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam transformadas. Porque aquilo que o meu corpo está mostrando não é a verdade sobre mim, mas a palavra de Deus diz que eu estou curado pelo poder de Deus. Se o meu corpo manifesta isso ou não, para mim tanto faz. Quando chega um doente diante de mim, a primeira coisa que eu falo: não, hoje ele vai ser curado em nome de Jesus. Eu lembro lá em Curitiba, a minha diabetes estava toda descontrolada, arregaçada, eu olhava para o cara com aquele pé todo zoado,
com a vida toda arregaçada, eu vou orar por cura, porque em nome de Jesus ele vai ser curado, ele vai encontrar Deus através dessa cura, e a vida dele vai ser mudada e transformada na minha mente, o capeta, mas nem você consegue se curar, eu não consigo mesmo, é Jesus que cura, cura ele também, Jesus. A nossa resposta precisa ser a palavra de Deus. Josué, diante de todos aqueles gigantes, diante de todas aquelas situações, diante de tudo aquilo, de toda aquela promessa que Deus havia dado, Deus olha para ele e fala: seja forte e corajoso, as situações não vão ser simples, continue sendo forte e corajoso. Quem está dizendo para você? Sou eu, Deus Todo-Poderoso. Não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Deus olha para ele e fala: Josué, onde você pisar a planta dos seus pés, será teu. Seja forte e corajoso, porque eu, Deus Todo-Poderoso, estarei com você, por onde você andar. Eu não sei aquilo que você tem enfrentado, mas eu sei que Deus tem estado com você. Deus tem sido fiel com a sua vida. E nessa manhã, Deus quer lembrar para você que independente das suas escolhas, independente daquilo que você fez, independente daquilo que está acontecendo na sua história, Deus não deixou de estar com você. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complicados, nos momentos na onde você não sabia o que fazer, na onde não havia resposta na sua mente, Deus estava com você. Às vezes situações extremas precisam acontecer comigo e com você, para que eu e você possamos saber que Deus está com você. Quando eu estava lá no meio do mar, quase me afogando, não fui eu que lembrei de ter paz, de ter calma. Dentro de mim, do nada, eu assim, calma. Não fui eu, porque eu estava tentando descobrir onde era o chão, onde era sair para beber ar. Dentro de mim veio um negócio assim, calma. Fica calmo. Como que fica calmo, debaixo d'água, sem ar, rodando igual turbilhão? Calma, Deus estava comigo. Deus está com você. Se coloque de pé. A palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Josué chega diante de todas aquelas cidades, de todas aquelas nações, de todos aqueles povos, todos aqueles gigantes, homens poderosos da época, e ele fala: Deus está comigo. Deus é quem está andando ao meu lado. Eu imagino Josué chegando diante daquelas muralhas, diante daqueles homens, diante daquelas batalhas, diante daquelas dificuldades, se lembrando dentro dele: Deus falou que eu preciso ser forte e corajoso, não posso desanimar, porque Ele é quem está comigo. Qual tem sido a sua resposta diante das dificuldades? Qual tem sido a sua resposta diante daquilo que está acontecendo na sua vida? Qual tem sido a sua maneira de andar sobre as dificuldades? Davi olha diante das dificuldades e fala: 1.000 à minha esquerda e 10.000 à minha direita, todos eles estão contra mim, mas eu tenho o Senhor, o Deus Todo-Poderoso comigo, não vou ser abalado, não vou ser destruído, porque o Senhor é quem está comigo. Qual tem sido a sua resposta
para as dificuldades do dia a dia? Qual tem sido a sua resposta para a sua batalha? Curva a sua cabeça. A palavra de Deus diz: porque eu conheço os planos que tenho para você. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Planos de dar esperança e um futuro. Eu sou aquele que está com você por onde você andar. Senhor Deus, nesta manhã, a Tua palavra nos lembra que o Senhor está conosco. A Tua palavra nos lembra que haverão gigantes, haverão batalhas, haverão dificuldades, haverão tribulações, mas o Senhor é quem está conosco. O Senhor é aquele que está nos dando a mão, para que nós possamos vencer as lutas, vencer as batalhas, para que possamos levantar todos os dias, mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, e mesmo quando o mundo mostra que tudo está desabando, é o Senhor que está conosco. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é aquele que nos faz fortalecer e vencer as batalhas do dia a dia. E é o Senhor nesta manhã que quer nos lembrar que Ele está conosco. Senhor Deus, eu não sei as lutas e as batalhas que as pessoas estão passando aqui ao meu redor, mas eu sei que todas as vezes que eu entrei em desespero, todas as vezes que eu achei que tudo ia dar errado, todas as vezes que eu achei que ia ali encontrar o fim, o Senhor estava comigo. O Senhor me mostrou o caminho, o Senhor me mostrou a porta, o Senhor me mostrou as suas verdades, porque os seus planos são planos que dão esperança, são planos que nos mostram o futuro. E por isso nessa manhã eu oro ao Senhor, Espírito Santo, venha falar com cada um daqui que está aqui, Pai. Mostrando, Senhor, as suas saídas, as suas verdades, mostrando os seus planos, mostrando que independente daquilo que está acontecendo, independente do gigante que se levantou ontem ou do que vai se levantar amanhã, o Senhor continua com cada um deles. O Senhor está no momento de levantar, o Senhor está no momento de deitar, o Senhor se faz real em nossas vidas, em todos os momentos. Por isso a palavra de Deus diz: sejamos fortes e sejamos corajosos. É isso que eu te agradeço, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor com mais um hino, que Deus possa abençoar a sua vida. E de novo, como Deus diz, sejamos fortes e corajosos. Sejamos fortes e corajosos, porque o Senhor Deus é quem está com você, no nome do Senhor Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor, amém?